Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua família, sua igreja, que você seja feliz. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Esse é o segundo AVA da aula dupla 10, que é a aula 19 e 20, sendo a segunda parte da aula 19. Nós estamos a tratar sobre o período neotestamentário. Essa é a segunda parte desse período, porque a primeira parte foi a vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão. E agora nós estamos a tratar a partir ali da ascensão de Cristo. Nós falamos um pouco ali da morte e o tempo ali da sua ressurreição, as suas aparições. E vamos agora até o livro de Apocalipse com João. Está aí a você lembrar os períodos, né, que são 7 períodos bíblicos, que você deve ter de cor em sua cabeça, e também a nossa linha de tempo, que é a metodologia usada por essa disciplina para desenvolver a história bíblica. Então lembramos aí de alguns fatos, né, durante esse período, e nós estamos agora no período de 67 anos, que é da ascensão até o livro de Apocalipse. A ascensão de Cristo e o ID, a ordem de Jesus, a espera em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Mas é bom lembrar que antes mesmo de receber o Espírito Santo, já havia a ordem de ir. Alguns podem até falar, mas eu não estou pronto. Não existe pronto para o ID. Apesar de que nós vemos aqui uma espera de Jesus em Jerusalém até receber o que seria o novo nascimento, mas junto com o novo nascimento nós vemos aí o batismo do Espírito Santo, até mesmo com a manifestação de línguas estranhas, né? Nós vemos claramente isso nessa realidade, mas nós vemos que o ID já tinha sido dado. Então nós estamos aí com o ID. E agora nós chegamos em Atos capítulo 2, o livro de Atos, em que é o momento do início da igreja no Pentecoste. Alguns gostam de dizer que Israel é a igreja em gestação e Pentecoste é o nascimento da igreja. Você pode até discordar de forma teológica na sua doutrina, mas é um fato que a igreja é um novo momento do povo de Deus. Se existem 2 povos, isso é uma discussão sua para a teologia sistemática, né? Mas vamos seguir em frente sem entrar nesse aspecto. O fato é que ali em Atos capítulo 2 era o dia de uma festa, a festa do Pentecoste, e neste momento acontece aquilo que também foi chamado pelo próprio livro de Atos de batismo no Espírito Santo com a manifestação de línguas. Essas línguas, teoricamente, não são línguas espirituais, assim, angelicais, parece que eram línguas mesmo naturais, que eles falaram línguas dos povos que estavam ali, porque no dia de Pentecoste era comum os judeus virem de vários lugares do mundo, e não só os judeus, mas os tementes a Deus, né? Ou aqueles que admiravam ou até veneravam o Deus de Israel, gostavam de vir nas grandes festas, né? Inclusive, é muito provável, de fato, nós estamos falando do tempo da Páscoa, né? Em que Jesus estava já sendo morto com muita gente ali, de vários lugares. É como se falasse, os povos vieram para ver a morte, a ressurreição e a vinda do Espírito Santo com o nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ali no Pentecoste, naquele local em que eles esperavam, eles recebem o Espírito Santo, falam em línguas dos povos, as pessoas ouvem porque eles falam alto, há também uma manifestação, como os judeus gostam de dizer, né, do Shekinah de Deus, porque as línguas descem com línguas de fogo e existe um vento, então parece que o Shekinah de Deus, aquele mesmo tipo de manifestação do Espírito Santo física que nós vemos no tabernáculo, acontece ali no Pentecoste, e ali então começa a igreja com o apóstolo Pedro pregando de uma forma
assim que nunca se tinha visto em Pedro, e 5.000 pessoas se convertem. Quando se fala 5.000 pessoas, não significa 5.000, pode ter sido mais, porque era comum fazer um tipo de contagem só com homens, né? Mas aqui talvez já estavam a contar homens, mulheres e as crianças, né? Então, o fato é que 5.000 pessoas se converteram, talvez até esse número tenha sido exato. O 5 tem um significado na Bíblia de ministério, né? Como 5 ministérios. Talvez eles tenham contado depois, né? Mas o fato é que Pedro prega, uma multidão está reunida, há uma conversão em massa e, com certeza, fariseus, saduceus e romanos ficam assustados. Na verdade, parece que eles já estavam a perseguir os discípulos de Jesus, porque Jesus já era considerado um novo movimento judaico, os romanos tinham receio disso, os judeus, aqui que eram os fariseus e os saduceus, tinham medo também, porque eles falaram que Jesus tinha ressuscitado, e então, e havia mesmo, de fato, o túmulo havia sido aberto, os soldados tinham visto, e é certo que esses soldados falaram para os saduceus e os fariseus, talvez eles tenham falado até mesmo ao governador o que aconteceu, foram pagos, né, para não falar nada. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que era um fato concreto a ressurreição. E agora estava lá os discípulos, aqueles estranhos que não tinham estudado em escola nenhuma, que não tinham diploma nenhum, não eram de nenhuma escola rabínica, aqueles homens simples, comuns. Talvez o que mais era habilidoso era Mateus, por ter sido um publicano. O Judas Iscariotes, que parece que era também alguém que sabia ler e escrever, parece que nenhum dos outros sabia ler e escrever. Quem sabe, talvez Jesus tenha ensinado, né? Porque depois a gente vê João escrevendo, né? Então é possível que outros tenham aprendido também a ler e escrever, mas agora estão pregando e 5.000 pessoas convertendo. Imediatamente os sacerdotes se levantam e mandam prender os apóstolos, né? E eles são orientados a parar de pregar e eles falam que não vão, então eles sofrem por causa disso. Mas eles continuam e a fé da igreja se torna forte, e a igreja em Jerusalém, que às vezes alguns chamam de igreja primitiva, mas lembrem, a igreja de Jerusalém é apenas uma das igrejas que se formaram naquele templo, e ela tem, naquele tempo, e só tem uma característica, era uma igreja basicamente de judeus e prosélitos. Inclusive é considerada pelos romanos uma nova seita judaica, dos nazarenos, como eles chamavam. Mas fala-se que naquela época havia 20.000 convertidos em Jerusalém, seguidores de Jesus. Só que eles ainda eram judeus, ainda seguiam a lei, ainda iam no templo, inclusive os apóstolos. Só depois do fim de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém e aquilo que é chamado de diáspora, né, quando os judeus saíram, espalharam pelo mundo, porque Jerusalém tinha sido destruída pelos romanos, isso é mais à frente, né? No ano 70 depois de Cristo. Nós ainda estamos aí no ano 33, 34 depois de Cristo. Mas é um fato que a igreja de Jerusalém viveu uma realidade. Mais tarde, essa igreja começou a passar uma perseguição muito grande pelos romanos, e depois ainda quando os zelotes dominaram a cidade e fecharam a cidade, eles zelotes, perseguiam os cristãos. Mas aí eles começaram a passar fome. E aí eles venderam tudo que tinham, distribuíram, mas acabou. Porque eles venderam tudo e sustentaram a vida deles e provavelmente acabaram ajudando também, porque a igreja é muito bondosa, e acabaram ajudando dos outros lá em Jerusalém. Aí, depois nós vamos falar disso. Depois tem um apóstolo Paulo que manda ofertas para ajudar essa igreja. Mas essa é uma igreja muito especial, né? Tudo o que aconteceu, e mostra como, quando a igreja está num momento de tanta dificuldade, como o Espírito Santo une a igreja, a ponto das pessoas até chegarem ao ponto de dar tudo e se tornar uma coisa só. Mas é lógico que isso é uma realidade, mas foi um avivamento com muitas conversões,
sob a liderança do apóstolo Pedro, o primeiro grande líder da igreja. Depois nós temos Tiago, né, que é o irmão de Jesus e que se torna o grande líder da igreja. Mas nós temos o primeiro mártir, que é Estevão, que foi um dos diáconos, né, porque aí nasce uma estrutura nova com presbíteros e diáconos, né? E aí há a revolta em Jerusalém, sob a liderança dos zelotes, que levou Roma mais tarde a destruir Jerusalém. Mas Pedro inicia uma pregação fora de Jerusalém. Aí então começa a expansão da igreja quando Pedro vai, por orientação de Deus, primeiro ele dá uma visão para esse judeu que ainda tinha muitas tradições, apesar de Jesus ter quebrado praticamente tudo, mas ele ainda era muito tradicional, né, com relação às tradições do seu povo. E aí Deus fala, não, lembra que Jesus disse, ide por todo mundo, não é só os judeus que vão ser salvos, é todo mundo. E pregar o evangelho é toda criatura. Então Pedro agora sai. E ali ele começa a pregar aos gentios, e aí vem o Pentecoste dos gentios, né? O que aconteceu em Atos 2 acontece em Atos 10 com a descida do Espírito Santo. E nós vemos então o apóstolo Pedro pregando e aquelas pessoas recebendo e falando em línguas, recebendo o Espírito Santo, sendo batizados no Espírito Santo. Um romano, centurião, que é aquele que lidera um batalhão de 100 soldados, né? O centurião Cornélio, com toda a sua família, mas ele já era um homem temente a Deus, mesmo sendo um romano, ele já acreditava no Deus de Israel, né? E isso, existia essa realidade no Império Romano. Mas o fato é que ele recebe o Espírito Santo, é nascido de novo, é batizado no Espírito Santo e os gentios entram na história. Nós vemos aí nesse momento a chegada do apóstolo Paulo, que é muito importante para toda a história da igreja, mas até esse momento nós temos aí Pedro, né? Pedro é o início da história da igreja. Ele não desapareceu, né? Depois Pedro saiu, foi pregar na Ásia Menor, subiu ainda para as regiões que o apóstolo Paulo não pôde ir. Ele foi até com João, né, o chamado João Marcos, sobrinho de Barnabé, que depois é conhecido como Marcos, aquele até que escreveu o Evangelho. Mas ele andou com Jesus, com Pedro, né, esse tempo todo. É lógico que ele ia saber escrever o Evangelho de Marcos. Alguns dizem que é o Evangelho de Pedro, né? Porque João andou com Marcos. Quer dizer, João andou com Pedro. E então, esse é o momento novo da igreja, quando chega o momento dos gentios e termina aquele momento de igreja só Jerusalém. Não é só mais Jerusalém, agora é mais, né? O Espírito Santo está indo a outros povos, aqueles povos que são chamados pelos judeus de gentios, ou seja, gentinha. É esse que significa mesmo. Só que agora Deus dá um outro sentido, né? Na verdade, o sentido não é desprezado, né? Mas é outros povos, né? E agora o evangelho está indo ao mundo inteiro. Porque Jesus falou à igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E preste atenção, igreja que não evangeliza é igreja que não é igreja igreja que morre. Porque não há possibilidade de ser igreja sem evangelizar o perdido, sem levar a mensagem de Jesus, o ID. E o ID não é só aqui em Angola, não é só aqui em Luanda, porque eu estou em Luanda. Não é só aqui, não. É lá fora também. A igreja angolana tem que pregar ao mundo inteiro. E também as 18 províncias de Angola. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. E você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Deus te abençoe em nome de Jesus. E seja feliz, mas faça alguém feliz.